Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com uma convidada super especial e hoje nosso papo vai ser sobre posicionamento de imagem. E para isso a gente veio conversar com a Maris Tavares. Tudo Prazer, bem, Maris? Arthur. Tudo bem? Bom, e a Maris, ela é especialista em posicionamento de imagem, é engenheira ambiental de formação, empreendedora e consultora de imagem. Então, muito obrigado por estar aqui e eu queria começar perguntando um pouco mais sobre a sua história no empreendedorismo, como você começou a empreender. E tem um detalhe muito interessante que eu notei aqui, que você é embaixadora da moda sustentável na Agenda de 2030 da ONU. Então, eu queria Isso. saber como que aconteceu essa loucura para você parar na ONU, Não como que é? rolou isso, porque me gerou muita curiosidade quando eu fui ler sobre você. Sim, todo mundo tem essa curiosidade, né? Como que uma goiana foi parar na ONU? Uma consultora de imagem, uma embaixadora, uma empreendedora, né? Como você disse, primeiro você me perguntou como surgiu essa empreendedora. Eu acho que eu já nasci empreendedora, Arthur, porque o meu primeiro contato com a moda foi pegando retalhinhos de pano da minha mãe, fazendo roupinha de boneca para minha boneca e para vender para as bonecas das minhas amigas. E isso eu era muito menina ainda, né? E depois fui dar curso de pintura, tudo ligado à arte e à moda, ainda muito pequena. Fui arriscar cortar o cabelo das minhas irmãs, deu muito ruim, não deu certo. Mas enfim, eu queria ter um salão de beleza e isso com 12 anos de idade. Então eu sempre me vi uma empreendedora. Depois fui para engenharia ambiental, sou de coração do estado do Tocantins, sou uma goiana, mas morei no estado do Tocantins logo na criação. E o primeiro curso de engenharia ambiental do Brasil foi em Palmas, Tocantins, e eu sou da segunda turma. Fiz o curso de engenharia ambiental. Meu pai tem fazenda, então a minha vida inteira foi em volta à natureza. Ah, Eu que sempre legal. gostei muito dessas questões. Eu falei, não, achei o meu curso. Trabalhei por 16 anos na área, na fiscalização ambiental, na educação ambiental. Depois eu mudei do Tocantins para Goiânia. Foi quando eu me vi desempregada. Uhum. Depois de trabalhar por tanto tempo na área da engenharia, me vi desempregada e batia de porta em porta, não encontrava, então eu transformei uma dificuldade em oportunidade, porque minha segunda paixão era moda, desde muito cedo. Uhum. Então eu fui abrir uma confecção, Maria Antonieta, fiquei com essa confecção por 3 anos. Eu vendi a confecção, ela já estava distribuindo para 32 pontos de multimarcas, mas eu tive que vender porque é uma dificuldade gigantesca em Goiás. Na época, nós tínhamos com mão de obra qualificada. E se eu estou em um negócio, eu procuro dar o melhor de mim, a entregar o meu máximo. Então, a falta de qualificação de mão de obra, que era uma fatia muito pequena do mercado, que já atendia outras marcas, e a minha era relativamente nova, e aquilo me incomodou a ponto de eu ter que desfazer da minha confecção. Mas isso, diante da experiência que eu tinha, de chão de fábrica, trabalhando com confecção, em moda, e gostar de cuidar de pessoas, né, que eu considero o meu principal dom, isso abriu portas para consultoria de imagem. Uhum. Foi quando eu comecei, falo que eu caí de paraquedas na consultoria de imagem, e fui especializar, fui estudar. Comecei com o cantor Cristiano Araújo, um cantor do sertanejo. Uhum. E depois do Cristiano, o próprio Cristiano me apresentou para diversos outros sertanejos. Eu trabalho bastante nesse segmento. Aí vieram atores, políticos, diversas figuras públicas. E estou até hoje como consultora de imagem especialista em figura pública, mas evidentemente fui estudar bastante, teve essa oportunidade, mas eu agarrei com unhas e dentes, porque cuidar de pessoas, como eu te disse, sempre foi uma grande paixão. Fui estudar, fiz moda no Senac, comecei no Senac, em Goiânia. Legal. Depois fui para Goiânia, fui para São Paulo, fiz moda com a Carla Metz, que hoje é a consultora de imagem mais experiente do mundo, é uma americana que inclusive participou da construção de imagem da Jack Kennedy. E depois fui para Paris, fiz 4 anos de consultoria de imagem e moda em Paris, fiz Curranta em Milão, fui me aperfeiçoar. Uhum. E o fato de como que eu cheguei na ONU, né? Eu não Uhum. cheguei na ONU, a ONU que chegou até a mim. Caramba! Foi. Então, o fato de você gostar do que faz,
fazer com muita entrega, com muito amor, te projeta, Arthur. Não adianta. Caramba. Então, assim, e é importante a gente nutrir os nossos sonhos e depositar nele toda a nossa paixão pelo que a gente faz, sabe? E isso emana, é impressionante, é como se fosse uma pedrinha no oceano e vai fluindo até virar onda. E virou onda, e alcançou a ONU. E um belo dia eu estava em um determinado lugar e uma assessora do presidente da França me viu conversando e me fez o convite para conhecer as instalações da Unesco e o projeto deles de sustentabilidade. E como eu era a pessoa ideal para eles em termos de moda sustentável, por quê? Porque eu estava Porque nos você dois unia a extremos. engenharia e a Isso, a moda, né? engenharia e a moda, eu tinha que encontrar o equilíbrio entre os dois. Sim. Então, foi daí que surgiu o convite, foi assim que a ONU me encontrou. Poxa vida, faz todo sentido. Muito legal. E, bom, você estava falando que você é especialista em posicionamento de imagem para figuras públicas. E aqui na PIB é muito interessante porque a gente trata sobre a formação de líderes e CEOs. Então, todos os jovens aqui são treinados para isso. E, recentemente, eu não sei se você tem acompanhado, quer dizer, tenho certeza que sim, essa cultura dos CEOs das empresas se tornarem creators na internet. Então, começarem a se expor mais no Instagram, nas redes sociais. E o que você aconselharia sobre a real importância de uma pessoa se posicionar bem e ter uma imagem pessoal bem fortalecida, antes mesmo até da empresa? Essa nova geração, eu considero ela muito melhor do que a minha, Arthur. Então, eu falo que eu sou uma apaixonada pela geração Z, eu sou uma apaixonada por esses novos CEOs, porque eu entendo que eles são mais respeitosos com a sustentabilidade, eu entendo que eles são mais inclusivos, eu entendo que eles, às vezes, eles são mal interpretados, porque o que a gente muito ouve falar, na minha época era muito melhor. Eu acho que eu sou uma das da época passada que pensa diferente. Eu acho que vocês estão muito melhores que a gente. A capacidade de vocês alcançarem mais pessoas e transformarem a vida delas também é infinitamente maior do que a nossa capacidade. Só que isso tem que ser feito de forma muito responsável. E isso nunca deve ser feito como se eu fosse melhor que os outros. Eu acho que a partir do momento que um CEO se intitula melhor do que os outros, ele já ficou para trás. Então, se ele entender que ele está ali e que o seu principal papel é captar pessoas que entendam a filosofia da empresa para que todo mundo ande junto, ele vai crescer. E se ele usar esse instrumento tecnológico, a rede social, para poder levar essa mentalidade de união dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, aí ninguém segura. Porque vocês têm uma mentalidade mais evoluída do que a nossa, mais aos olhos de muitos acomodada. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é uma maneira diferente de enxergar o mundo em função de tudo que abraça vocês nesse momento. Então, eu sou defensora dos novos CEOs. Eu acho que vocês podem transformar o nosso mundo muito melhor. A minha geração, falando de sustentabilidade, veio para explorar, destruir e não preocupou em repor. E vocês estão com essa mentalidade, com essa preocupação. Então, que usem esses canais, que usem essas redes, que usem a rede social, o Instagram, o LinkedIn, enfim, todas as outras, para criar e despertar essa consciência. Acho que tudo pode ser muito melhor. Bom, interessante. E tinha uma coisa que a minha mãe sempre me dizia e que eu já ouvi várias pessoas falarem, que é sobre você se comportar e se vestir do jeito que você, a partir do patamar que você gostaria de chegar. Então, se vista com o cargo que você quer ter. Então, se você quer ser um CEO, se vista como um. E você acredita nisso? Como que você interpreta essa frase e como que você propaga isso para as pessoas que participam das tuas mentorias, dos teus serviços, que passam pela tua orientação? Arthur, a partir do momento que você tem um propósito, que você sabe exatamente o que você quer da vida, o que é importante para você, o que é de fato relevante para você, você tem que se comportar e agir de acordo com seu sonho, de acordo com seu propósito. Porque isso vai ser um atalho para você alcançar isso que você almeja. Então, o fato de você querer ser um grande CEO,
você já tem que internalizar isso e começar a se comportar como tal a partir de hoje. Não necessariamente vir de terno e gravata, mas o comportamento, a rede de relacionamentos, o que você vê na internet, o que você consome no digital, no pessoal, o seu network, tudo, o livro que você lê, a série que você assiste. Então, o seu ecossistema, ele tem que estar entrelaçado entre o seu propósito, a sua verdade, o seu lifestyle, o seu network, entende? Porque isso você vai se cercando de elementos para te transformar em uau, o número 1, o número 2. Eu sempre estipulo prazo para os meus clientes. Eu falo, eu te dou 6 meses para a sua vida estar transformada. Geralmente a gente alcança isso em menos tempo. Mas por quê? Porque eu faço com que eles se insiram dentro do ecossistema que compõe o propósito deles. Então tudo fica mais fácil. Eu já vivo hoje quem eu serei amanhã. Só que quem eu serei é verbo. Eu já começo a ser a partir do momento que eu mudo a minha conduta. Caramba, isso é forte, muito interessante. E tem uma frase, um termo, na verdade, na cultura corporativa que é o dress code, né? Eu queria entender o que você pensa sobre isso, se você é a favor ou contra, se você acha que faz sentido ou não. Tem muita gente da nossa geração, da minha, né, falando que desrespeita isso e eu acho que eu gostaria de saber, na sua visão, como uma especialista em moda, como criar um ambiente corporativo onde as pessoas possam ser autênticas, mas ao mesmo tempo ter formalidade. Sobre ser formal e ser autêntico são coisas distintas. Eu posso ser extremamente formal e ser autêntica, né? Eu sou autêntica sendo formal, dentro do que eu escolhi ser, dentro do que eu escolhi me expressar. E eu posso ter uma imagem totalmente alternativa, criativa e ser autêntica também. Então, isso, Arthur, é muito a forma como você quer ser visto. Entende? E a forma como você quer ser visto é que vai ditar a sua autenticidade. O dress code, ele é um código de vestimenta, ele entra dentro de uma etiqueta comportamental. Então, o dress code, ele é um respeito com você e com o próximo. Se você recebe um convite, por exemplo, Arthur, e lá estipula, o dress code diz, venha todo mundo de black tie. Aí você, não, eu vou de vermelho. Então, assim, é quase que uma rebeldia e uma falta de respeito diante do anfitrião, de quem te convidou, entendeu? Então, isso não soa bem. Sim. Então, eu entendo um pouco, às vezes, como uma forma de rebeldia e falta de respeito. Com você, com o próximo e com o seu futuro, porque você já vai ser rotulado como alguém que não consegue vestir a camisa. E no âmbito de sucessões familiares, dos negócios, qual você acha que é o principal erro, ou então equívocos que as pessoas cometem no que diz respeito ao posicionamento de imagem? DNA, né? Eu acho que a sucessão, a sucessão, ele vem do DNA. O DNA, você fala de estilo, de vestimenta ou de modo geral, na sucessão de de modo modo geral? geral, posicionamento, O posicionamento de imagem. posicionamento de imagem da Ok. empresa em si O também. DNA da empresa, você simplesmente não pode queimar a ponte, concorda? Não, eu penso diferente, eu sou diferente, eu vou agir diferente. Taquei fogo na ponte. Meu pai e meu avô ficam para lá, eu estou aqui fazendo uma nova história. Eu não considero isso respeitoso nem com a história, nem com as pessoas que provavelmente conseguiram chegar ali e deixar aquele legado para você. Eu não considero respeitoso nem com eles e nem com você. Por quê? Porque provavelmente, quando eles tiveram força para conseguir aquilo ali, você era o porquê da vida delas. Talvez elas conseguiram por você. Então, você não levar em conta nada do que foi feito, considerar tudo arcaico, ultrapassado, sabe? Não ouvir. A gente tem que dar voz à experiência. Sabe qual é o grande lance hoje de grandes pessoas que conquistam o mundo e grandes marcas? É o estudar o passado, viver o presente para projetar o futuro. Então, essas pessoas, elas costumam ir muito alto e por muito tempo. Consegui te responder? Sim, eu acho que sim. Eu acho que você acredita, então, que é preferível você fazer alterações, mudanças no negócio do que... Mas a cultura é algo imutável, é aquilo Não que... necessariamente a cultura é algo imutável.
Ela pode sim mudar, mas eu acredito que seja um processo, sabe? Sim. É E um tem que ser com processo respeito, com né? respeito. A palavra respeito aí é o central de toda essa nossa conversa. Hum. É o respeito com quem fez por você. É um respeito por uma cultura que foi adquirida. Agora você traz a sua modernidade, você traz a sua atualidade, você traz a sua tecnologia, você traz o seu pluralismo de muitas experiências inovadoras, mas não desprezar o que foi feito lá atrás, porque isso está, sim, no seu DNA. E a gente aprende muito com quem já viveu. E enquanto você respeita, você evolui. Você concorda? Sim. Que se você bater de frente logo no início, você vai ter muito mais dificuldade de evolução, porque ali você já perde um parceiro. Então eu acredito que tudo isso conspira a favor, todo esse respeito, essa harmonia conspira a favor. Uhum. E o se posicionar é o respeitar, definitivamente. Não tem nada a ver com evoluir. Evoluir faz parte do processo. Legal. A gente estava conversando sobre a pessoa se posicionar de acordo com o que ela quer transmitir. Então, como eu quero que as pessoas me enxerguem. Qual é o. Bom, acho que nenhum mercado tem segredo, mas você acredita que existe algum truque ou alguma ferramenta principal para saber realmente transmitir o que você quer? Como transmitir a competência e confiança ao mesmo tempo, respeito ao mesmo tempo? Como mostrar para as pessoas quem você quer ser e quem você quer que elas enxerguem que você é? Assim? Arthur, o autoconhecimento. Tudo parte do autoconhecimento. Quando você identifica as suas fragilidades e as suas forças, e você consegue trabalhar isso, você consegue sim criar uma imagem sólida, criar uma base, e essa base vai transmitir autoconfiança, essa base vai transmitir poder, essa base vai transmitir respeito, autoridade. Então, quando você passa por esse processo do autoconhecimento, você sabe se lapidar, você consegue vestir a sua alma. E quando isso é tudo muito verdadeiro, de fato, sendo você, sendo autêntico, sendo singular, sendo um projeto de imagem só seu, não tem como ele não ser percebido, porque ele é único. E o que é único desponta. Faz todo sentido. Bom, falando sobre a parte da sua transição da engenharia ambiental para a moda e para o posicionamento de imagem, eu queria saber quais conselhos você daria para as pessoas que querem se posicionar de uma forma eficiente, mas sem abrir mão da essência, porque às vezes a pessoa tem uma percepção de que ela quer ser de um jeito, mas aquilo não vende, vamos dizer assim. Então, qual conselho você daria para essa pessoa que pensa dessa forma e que quer se posicionar sem perder a essência dela? Eu não acredito que uma imagem bem posicionada não venda. Né? Então, criar uma imagem forte e atraente que vende é super possível em qualquer área. Eu acho que o que tem que ser feito aí nesse caso é a adequação. É você entender quem você quer servir, qual o seu público, como esse público enxerga o belo, como esse público enxerga o sucesso. Se você almeja tanto aquela área, aquele público e quer se posicionar em função dele, você já é parte dele, porque senão ele não faria tanto sentido na sua vida. Então é uma questão de adequação. E como eu disse, tudo parte do autoconhecimento. É uma lapidação. Bom, Te entendi. respondi? Sim, eu acho que sim. Você tem que. Poxa, o que você falou ali foi muito interessante. Você entendeu que o seu público enxerga como belo, né? Faz todo Sim, sentido faz todo você. Faz todo sentido. sentido. É. Bom, eu queria fazer uma pergunta para finalizar, para você mandar um recado para os jovens aqui da PIB e todos os outros jovens empreendedores, sonhadores desse Brasil. Qual conselho você daria para quem quer começar a se posicionar melhor na sua vida, começar a posicionar a sua imagem melhor a partir de agora? Qual conselho final você daria para essa pessoa? Tem um livro que chama O Pequeno Príncipe, que ele é o livro mais amado do mundo. E no Pequeno Príncipe diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos.
E esse livro foi um aviador que caiu no deserto do Saara e ele sonhou com o Pequeno Príncipe. E o que eu peço é que vocês não desistam de sonhar, independente de estarem em algum deserto, não desistam de sonhar, porque o sonho é o que te dá a capacidade e o poder de alcançar o seu propósito. Poxa, muito obrigado. Eu que Foi um prazer agradeço. conversar contigo. Igual, Obrigado pela Arthur. presença aqui, é uma honra. Obrigada, a honra é toda minha. Obrigada.